Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus amigo. Sou feliz em estar aqui. Queridos amigos, mais uma vez aqui estamos pedindo licença a todos os nossos telespectadores, companheiros e irmãos que acompanham o programa Espírita Amor e Caridade. Nessas semanas e meses que tivemos aí esse período, de quarentena, de restrições, enfim, levamos ao ar, com a ausência das nossas irmãs, que cooperam conosco, nos comentários a respeito do Evangelho de Jesus. Então tivemos estas semanas, meses, trazendo aqui reflexões para todos nós. E assim daremos continuidade a essas reflexões e refletirmos nesse momento pelo qual a humanidade atravessa. Diante ainda desse vírus, a princípio desconhecido, e que, com certeza, ceifaram e continuam a ceifar milhares de vidas, de existências no mundo físico. Porque é isso que precisamos compreender. E Jesus, no primeiro estudo que aqui realizamos, nós trouxemos comentários a respeito do sermão profético do Cristo, que ele já prenunciava esses momentos pelos quais iríamos passar. E para isso, fortalecendo a nossa fé cristã da imortalidade, da continuidade da vida, e assim podermos atravessar esse período de transição que, ora, ainda estamos nele. Então, nessa semana que começa a ser relaxado esse momento, de reclusão, nós aqui faremos algumas reflexões a respeito do que podemos extrair dessa situação de dor, de sofrimento, para uns realmente uma calamidade, em que esse vírus, esta pandemia, tem ceifado milhares de irmãos nossos, de todas as religiões, enfim, de tantas nacionalidades, em todas as classes sociais. Então é uma reflexão que precisamos fazer. E principalmente, como dissemos, o que extrair? O grande ensinamento, o primeiro de todos, para que possamos entender a nossa fragilidade diante da vida, diante da vida física, corporal. Porque esta pandemia não ceifou somente vidas de pessoas idosas, mas de todas as idades. E continuam ainda a sua trajetória sinistra, e assim muitos se encontram acamados nos hospitais de campanha, nos hospitais de atendimento, enfim. Mas a reflexão, o ensinamento, que é que Deus quer nos ensinar. Não só com esta pandemia, mas com tantas outras que a humanidade já se defrontou. E o primeiro ensinamento é este: a nossa fragilidade física diante da morte, diante daquilo que não existe.
Porque os sonhos, quantos sonhos? Na virada do ano, que todos nós nos reunimos para comemorar a vinda do ano novo, do ano de 2019, como todos os outros, para o ano 2020 que nos encontramos. Nós ali, naturalmente, tínhamos as nossos objetivos para este ano que nos encontramos. Não é? E quantos projetos foram colocados de lado, quantos projetos foram adiados. Então, é parar para refletirmos. Refletir de que a nossa fragilidade diante da existência humana não precisa somente os acidentes automobilísticos, os assassinatos, as guerras, enfim, um vírus bastou para trazer essa situação afligente para toda a humanidade, porque haveremos ainda de sentir os efeitos econômicos, sanitários, alguns anos à frente. Então, é pararmos para refletir. E Jesus, como no primeiro programa aqui, nós nos referimos ao seu sermão profético, que haveríamos de passar por esse momento de transição, a qual nós estamos nele. Agora, então, para darmos início a essas reflexões que trouxemos para hoje, para o nosso programa, nós vamos ler uma página desta obra, como já é de costume. Todos aqueles que acompanham o nosso programa já sabem que é o Minutos de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino. Então, o primeiro ensinamento dessa crise de saúde que estamos vivendo nesse momento é saber a nossa fragilidade física diante do tempo que nós aqui passamos no corpo físico. Porque é sempre um questionamento que devemos fazer. O que é viver? 70, 80 anos, 90 anos. Quiçá quando chegamos lá, porque tem os acidentes de percurso. Sabemos da dificuldade de chegarmos até os 80 anos com saúde. Então, por mais longa que seja a vida física, ela é sempre breve, ela é sempre curta, porque é uma ilusão que muitos vivem, achando que aqui permanecerão, usufruindo muitos dos gozos materiais, de riquezas muitas vezes, amoedadas, enclausuradas, no sentimento de avareza, que deixaremos aqui tudo. Porque tudo isso é impermanente. A vida material é impermanente. Então eu costumo sempre, eu mesmo, me questionar perante aos instantes que me faltam aqui no corpo físico. Eu já, com meus 65 anos, não é? O que me resta? Com mais 15, já cheguei aos 80. E será que eu chegarei aos 80? Então, vê como é breve a nossa existência. Esse vírus que surgiu na Ásia e assim ceifou aí milhares e milhares de vidas. E quantos quantos tinham sonhos a serem realizados? Então, a vida é muito frágil no corpo físico. Mas nós, espíritas, que tivemos programas também para trazer essa reflexão, explicando, inclusive, no último programa, o Espiritismo, para entendermos de que nós não pautamos a nossa
a nossa crença, a nossa filosofia religiosa de vida em quimeras, em teorias evasivas. Não. Na realidade, nos fatos. Como aqui nós tivemos a oportunidade nessas semanas de trazer essas reflexões para os nossos irmãos, para os nossos companheiros de casa. Então, como abrimos nesta página e já complementando nossos comentários iniciais do programa de hoje, nós temos aqui, então, nesta obra já citada, a mensagem de número 109. A morte não existe. O que se dá é apenas uma transformação em nossa maneira de ser. Não espere que depois desta exista outra vida. Não. A vida é a mesma. A vida eterna já está sendo vivida por todos nós. Depois da morte, continuaremos a ser o que já somos. Portanto, procure ser agora, antes da morte, aquilo que você deseja continuar a ser depois da morte. Porque a morte não existe, meu irmão. Então, por que nós, espíritas, temos tanto essa certeza? Porque através da mediunidade, como aqui também estudamos nos programas anteriores, que pertence a esta faculdade que é inata a todos os seres humanos. Porque as intuições, né, que recebemos do mundo espiritual, enfim, a inspiração, muitos dizem, né, do seu anjo tutelar, do seu anjo da guarda, nós dizemos o nosso protetor. Então, são esses insights que nós recebemos desse mundo que é pulsante e visível para muitos. Então, é essa comunicação ininterrupta. E assim recebemos essas milhares de comunicações de familiares, de irmãos que ainda passam por dificuldades no mundo espiritual, por aqui não terem se comportado como deveriam. E como devemos nos comportarmos aqui, quando no corpo físico? Nós temos, então, um roteiro seguro, uma receita segura que Jesus legou para toda a humanidade, em especial aqueles que se dizem cristãos, que é o seu evangelho de luz, de amor, de redenção espiritual. Então, eu convido assim aos companheiros para que neste momento possamos elevar nossos pensamentos em prece ao Mestre querido, a Jesus, o meigo Rabi da Galileia, que veio nos trazer o seu evangelho de luz, de amor, de caridade, nos mostrando o caminho mais curto para atingirmos a meta pela qual fomos todos criados. E qual seja esta meta? A felicidade. Mas a felicidade plena, o estado pleno do Espírito, quando conquistarmos aquele amor exemplificado por Jesus, aquele amor incondicional. E este é o caminho que todos nós temos que buscar através do nosso esforço, do querer melhorarmos moralmente, espiritualmente. E por isso precisamos, com certeza, mais do que nunca, contar com o amparo, o incentivo, a proteção de Jesus. Porque Ele disse, e é verdade, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho a ser seguido que Ele apontou é o caminho do amor ao próximo.
Assim, a verdade está aí, estampada no seu Evangelho, mas na sua essência. Então, a Ele sempre nós recorremos em prece para pedir a proteção, as bênçãos, a luz que tanto ainda nos falta, porque não conseguimos ainda construir esta luz interna para que ela possa, assim, transcender, como disse Jesus, deixai que a vossa luz ilumine, assim que brilhe diante dos homens. E essa luz é a luz espiritual, adquirida através do nosso esforço de melhoramento, porque somos imortais. E Jesus e a sua mensagem é de imortalidade, é de vida perene, é de vida em abundância. Assim que as bênçãos de Jesus, que as bênçãos dessa espiritualidade amiga aqui presente, nos fortaleça a fé de todos, nos inspirando, nos intuindo, para mais uma vez, neste programa, estudarmos a mensagem libertadora de Jesus em seu Evangelho de amor e de luz. Que assim seja. Graças a Deus. Assim, meus irmãos, como dissemos, trouxemos aqui para nossa reflexão de hoje que uma passagem, não é uma parábola, uma passagem que se encontra no Evangelho de Jesus, que muitos, acredito, aqueles que compulsam o Evangelho de Jesus, que cabe-nos também uma outra explicação aqui. Não obstante, nós conhecemos a Bíblia, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Para nós espíritas, não é? Quando nós nos dizemos que somos cristãos, é porque nós procuramos seguir os ensinamentos de Jesus. E o cristianismo só passou a existir depois do Cristo. Então, antes de Jesus, nós tivemos o grande legislador do povo hebreu, Moisés, que veio trazer o primeiro código moral, podemos dizer assim, para a humanidade, que são os 10 mandamentos da lei, que nós conhecemos de cor, não é? Enfim, então, quando Jesus esteve entre nós, num corpo físico, ele disse, inclusive, que não veio destruir a lei ou os 10 mandamentos, mas já existiam todos os ensinamentos dos profetas, os 10 mandamentos, num livro em que os judeus, hoje, e já na época, os hebreus, eles seguiam, que é a Torá. E o Evangelho, ele foi anotado nos pergaminhos, nos papiros, depois do retorno de Jesus ao mundo celestial. E assim, por isso nós temos aí os evangelhos de Marcos, de Lucas, de Mateus, de João, colocado também Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, enfim. E o Apocalipse, né, que é de João, evangelista. Bom, então essas obras do Novo Testamento que se refere todo o ensinamento de Jesus. Por isso nós estudamos somente o Novo Testamento, que é realmente o ensinamento cristão. É só para que possamos diferenciar, porque muitos confundem
Nada, não quero. Aqui nós não estamos criticando a união dessas obras, nada disso. Mas é importante a gente ressaltar firmemente: cristãos são todos aqueles que se esforçam em seguir os ensinamentos de Jesus, que se encontra no seu evangelho, que compõe aí os 4 evangelistas, as cartas de Paulo, o Apocalipse de João, enfim. Então é importante a gente observar isso. O tema que nós vamos estudar hoje é uma advertência muito importante em nossos dias, principalmente na nossa vida de relação com o próximo. Nossa vida entre nossos familiares e aqueles que estão e pertencem ao nosso convívio diário e também aqueles que chegam a cada dia para conviver conosco. Eu vou citar aqui o título e o título, como eu disse, muitos conhecem. Ele se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 3 a 5. É o cisco e a trave no olho. Então, é importante a gente... vou ler e vou deixar os comentários para o segundo bloco do programa. Como é que vedes um cisco no olho do vosso irmão e não conseguis ver a trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixai-me tirar um cisco do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas! Olha Jesus usando de energia, não de violência, outra situação que nós precisamos analisar. Tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o cisco do olho do vosso irmão. Então, como entender essa realidade, essa advertência de Jesus? Então, nós vamos passar um vídeo no nosso intervalo com a nossa cantora, já conhecida do nosso público, com o título Confia e Vai, com a nossa cantora Elizabeth Lacerda. Quando a dor te buscar, abre as portas do coração. Pense naquele que um dia na cruz demonstrou compaixão. Mesmo que tudo pareça não ter uma solução, olhe pro alto e veja o Cristo estendendo-lhe a mão. Se uma lágrima quente olhar o teu rosto, Cristo a enxuga e alerta, a fé sempre vence. Levanta-te, vai em paz, assim Ele nos convidou. Do alto da cruz em resposta, tratou seu algoz com amor.
exemplo de compreensão. Ao ver Jesus no Calvário, pediu ao céu sustentação. Serva de Deus confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Serva de Deus confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Pegue também sua cruz, confia e vai. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Assim, meus irmãos, amigos, nós falamos a respeito, não é? Por que vês o cisco no olho do teu irmão e não percebe a viga no teu olho? Olha como Jesus aqui é enfático em chamar a atenção à época, né, daqueles que observavam, porque o argueiro e o cisco no olho do nosso irmão são as imperfeições, não é? Que sempre gostamos de destacar e esquecer, muitas das vezes, as virtudes que o outro também tem, o lado positivo. Por isso que Jesus, inclusive, usa um termo forte, de advertência, energicamente, hipócritas. Por que não vedes primeiro a trave que está no teu olho, antes de querer tirar o cisco? Então você vê que ele nos mostra as nossas imperfeições serem maiores do que aqueles, muitas das vezes, que queremos chamar atenção ou corrigir. Nós temos aqui comentários do nosso mentor espiritual Emmanuel, nesta obra, o Evangelho, comentado, né? São os comentários que ele faz no Evangelho de Mateus quanto a esta passagem. Então, são reflexões que precisamos aqui avaliar. Bom, observemos amando. O que significa? Não quer dizer que é muito difícil a gente não observar as falhas alheias. Mas olha o título que ele dá a esses comentários para uma reflexão mais profunda quanto a este ensinamento de Jesus. Olha, habitualmente, por isso que nós já comentamos, guardamos o revés ou veso de fixar as inibições alheias, com o absoluto esquecimento das nossas.
Começa por aí. Exageramos as prováveis fraquezas do próximo. Ah, com certeza, né? Sempre aumentamos um pouquinho as imperfeições dos nossos companheiros de jornada. Prejulgamos com rispidez e severidade o procedimento de nossos irmãos. Isso é verdadeiro. A pergunta do mestre acorda-nos para a necessidade de nossa educação, de vez que, de modo geral, descobrimos nos outros somente aquilo que somos. Esse é o ensinamento. Hoje, na psicologia transpessoal, é a projeção. Então, quando nós projetamos ou vemos essas imperfeições no outro, no próximo, porque elas são os reflexos de nossas próprias imperfeições. Então, por isso que Jesus, não é, nos adverte quanto à necessidade de olharmos primeiro as nossas imperfeições. Uma outra passagem que eu já comentei aqui também, que reflete muito bem esse ensinamento de Jesus, é quando é levado até ele aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, né, para que ele lavrasse a sentença, o julgamento. Então nós sabemos o objetivo pelo qual os sacerdotes levaram aquela mulher para que ele julgasse. Nós já comentamos isso, para que ele assim fosse de encontro às leis mosaicas. É interessante, olha a situação nesta passagem que Jesus foi colocado. Se ele diz que era para cumprir a lei mosaica, o que fariam com ela? Apedrejariam? Não. Mas, olha a situação, como se diz hoje modernamente, olha a saia justa que deram ali, colocaram em Jesus. Se ele diz que não era para apedrejá-la, ele iria contra a lei mosaica, que mandava apedrejar a mulher adulta. Enfim, então ele faz naquele instante com que aquelas pessoas refletissem, parassem e buscassem dentro de si mesmos a trave que estava nos olhos de cada um, que são as imperfeições, os pecados que esquecemos muitas das vezes, esquecemos não, que estão dentro de cada um. Por isso ele lavrou aquele que estiver sem pecado, que atire, que fosse o primeiro a atirar a pedra. Então nós vimos que naquele instante houve um exame de consciência, passar a enxergar dentro deles mesmos suas imperfeições, suas imoralidades. É basicamente isso aqui, esta passagem que lemos no Evangelho de Jesus. Né? A benefício de nossa edificação, recordemos a conduta do Cristo na apreciação de quantos lhe defrontavam a marcha. Então, ele também aqui nos traz uma reflexão que quantos se aproximaram, quantos Jesus teve contato. Maria de Magdala, por exemplo, né? Inclusive para o colégio ali apostólico, ela era uma mulher, né? Pecadora, podemos dizer assim, e que muitos a olhavam, ela como sendo seguidora de Jesus, de uma maneira, um questionamento, né? Pecaminoso. Mas Jesus, olha só, a aceitou como a ajudou. É importante. Zaqueu, outro. Jesus não olhou as deficiências, a avareza de Zaqueu, mas aceitou aí o convite de Zaqueu para ir estar com ele na casa dele. E assim nós vemos Pedro. Pedro era inconstante na sua fé. Então, não obstante, Jesus observava as fragilidades dos seus discípulos, mesmo daqueles mais próximos, que seriam o futuro, né, seus futuros apóstolos, mas convivia e procurava amparar-lhes
essa fragilidade. É isso que devemos entender nesta passagem de tirar o cisco, né? Antes de tirar o cisco do olho do nosso próximo, olhar as imperfeições, que o significa o cisco e a trave são as imperfeições ainda morais que cada um trazemos dentro de nós. Então, antes de mais nada, Jesus nos chama a atenção para observarmos primeiro essas imperfeições e procurar corrigir-nos. Porque nós só podemos, meus irmãos e irmãs, dar o que temos, o que possuímos, nada mais. Então, aquele que doa amor é porque já conquistou esse amor. Esse amor está dentro dele. Quando damos ao outro raiva, ódio, rancor, sentimento de vingança, de inveja, é o que está dentro de nós. Por isso, em outro momento, Jesus nos disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O que significa? Do que a alma, do que o espírito está cheio. Então, nós só damos aquilo que temos. Então, para darmos amor, é preciso nos amar. Então, é preciso nos abastecer desse amor exemplificado pelo Cristo. É importante assim, por isso que Jesus, nesta passagem, nos chama a atenção. E olha que ele foi enérgico, hipócritas. Tirai primeiro a trave do vosso olho. Então vamos continuar aqui essas observações trazidas pelo nosso mentor espiritual Emmanuel. Outro também que me veio à mente agora, Saulo de Tarso. Nós sabemos que Saulo, que estava sendo preparado para ser o sacerdote mor, para assumir o templo em Jerusalém, no lugar, né, do sacerdote mor, enfim, que ele foi um dos primeiros perseguidores do cristianismo, Saulo de Tarso. Então, Jesus, não obstante ele ser esse perseguidor, o escolheu para ser um dos pregadores da Boa Nova e fosse levar a sua mensagem aos gentios. Então, é importante também a gente não execrar o próximo pelo um erro que ele tenha cometido. Muitas vezes nós lidamos com as pessoas vários anos, não é? E é por uma falta, por uma invigilância daquele nosso companheiro, por um erro, por uma falta qualquer, nós, muitas vezes, deixamos de ser amigo dele e execramos aquela pessoa, esquecendo de procurar valorizar os valores que aquela pessoa tem, olhar também o lado positivo daquela pessoa. Então, é preciso a gente também não ser duro nessa questão. Eu tenho aqui uma história de Jesus, que essa história ela se encontra no Evangelho Gnóstico de Tomé, que muitos conhecem, para ver como nós temos que focar o lado positivo, sempre o lado positivo das pessoas que convivem conosco. Claro que nós não vamos compactuar com as coisas erradas que alguém possa fazer, um companheiro possa fazer, mas sempre mostrar o lado certo, o lado do bem. Então, eu vou deixar essa história, não é? Que se encontra nesse evangelho que eu aqui comentei, para o nosso terceiro bloco e último do programa de hoje. Mas antes, no intervalo, nós teremos um outro vídeo, né, cantado pela nossa querida Elizabeth Lacerda. Vem, eu mostrarei, é o título desta música. Vem e eu mostrarei. E assim,
Depois do vídeo, do intervalo, retornaremos com os nossos comentários do programa de hoje. Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim, de onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol, invadirá o teu coração. Sim, eu irei, aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei, a luz. Vem, eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei, viverei e a vida inteira assim. Eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em nós. Vem, que a terra espera quem possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo, muito melhor. Sim, eu irei, levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor vai construir, enfim, a paz. A paz, a paz. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Assim, meus irmãos, retornando ao nosso programa,
Dando continuidade às nossas observações, né, sobre a advertência de Jesus nesta passagem, nós vamos então contar a história, conforme eu já relatei aqui, onde ela se encontra no Evangelho de Tomé. Conta-se que Jesus vinha com seus apóstolos caminhando, né, vindo da cidade de Jericó para Jerusalém, e ali, à beira da estrada onde eles estavam passando, eles se depararam com um animal morto. Era um cão, era um cachorro, e que já estava num tempo ali já morto. Consequentemente, o odor, né, já um estado de decomposição. E assim, Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, todos eles, né, diante daquela cena, fizeram um comentário desairoso devido àquela cena triste e de uma maneira chocante. Não é? Então, todos eles, de uma certa forma, fizeram comentários negativos diante daquela cena que se deparavam diante deles. Assim, Jesus permaneceu em silêncio. Não disse nada. Não teceu nenhum comentário a respeito da cena que se deparava diante de todos aqueles que estavam caminhando pela estrada. Mas então, Pedro, como sempre, né, questionou Jesus. Senhor, tu não vais te falar nada? Quer dizer, não vai fazer nenhum comentário diante daquela cena? Então Jesus manda, ou pede, que todos aqueles que estavam ali, seus discípulos, tivessem um olhar, que olhassem para aquele cão e observasse que lindos dentes tinha aquele cão. Olha, importante. Então, diante de toda a cena que se deparava, uma cena realmente chocante, podemos dizer, diante de toda aquela podridão ali, que era aquele animal em decomposição, Jesus procurou naquela cena focar um lado positivo para se destacar. Por isso, não nos esqueçamos desse ensinamento de Jesus. Que lindos dentes tinha aquele cão. E é por isso, meus irmãos, o olhar de Jesus. É esse olhar que precisamos ter diante das imperfeições, quais sejam de nossos irmãos, o olhar de Jesus. Então, olha só, Emmanuel escreve: recordemos o olhar compreensivo e amoroso de Jesus, a fim de esquecermos a viciosa preocupação com o argueiro que, por vezes, aparece no campo visual dos nossos irmãos de luta. Olha só, argueiro significa imperfeições morais que nós observamos em nossos irmãos. Jesus, o Mestre Divino, jamais se deteve, olha aí, na faixa escura dos companheiros de caminhada humana. Então, todos nós, meus irmãos, Jesus quis nos dizer com essa passagem também, que somos imperfeitos, estamos sujeitos a erros. E não somos, estamos nesse processo de burilamento, de aperfeiçoamento moral. Por isso, a tolerância, a paciência, com as dificuldades, com as imperfeições do outro, que muitas vezes não tem o entendimento que nós já alcançamos na vida. Então é importante, é isso que Jesus chama-nos a atenção.
Olha, ele diz: busquemos assim algo do olhar de Jesus para nossos olhos e a crítica nossa, olha só, importante. Então, assim será definitivamente banida no mundo de nossas consciências. Porque então teremos atingido o grande entendimento que nos fará discernir em cada ser do caminho, ainda mesmo quando nos mais inquietantes espinheiros do mal. Um irmão nosso necessitado, antes de tudo, de nosso auxílio e de nossa compaixão. Então, meus irmãos, lembrando que o Evangelho de Jesus, né, e reprisando esta mensagem que se encontra lá em Mateus, que é referente a todo esse nosso comentário, que fazemos o cisco e a trave no olho. Então, mais uma vez relembrando a leitura, como é que vedes, isso, ensinamento de Jesus, como é que vedes um cisco no olho do vosso irmão e não conseguis ver a trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um cisco do teu olho? Vós que tendes no vosso uma trave. Jesus está perguntando, é interrogação, ele está questionando. E aí ele arremata, hipócritas, ele se dirigindo aos fariseus, aos saduceus. Tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o cisco do olho do vosso irmão. Irmãos, Mateus 7, conforme já citei, 3, 5. Essa é uma das, ele comenta Kardec aqui, é uma das imperfeições da humanidade que consiste em quê? Em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. Então, para julgar-se a si mesmo, seria preciso que eu pudesse ver o seu interior. Então, é buscar o autoconhecimento, fazer a nossa autocrítica, buscar ainda compreender as nossas imperfeições que habitam o nosso íntimo, que habitam o nosso interior. Como já comentei, nós plasmamos, projetamos no outro o que está dentro de nós, dentro de cada um. Por isso, Jesus nos disse assim, outro ensinamento do Mestre: se teus olhos forem luz, todo o teu corpo, todo o teu espírito estará iluminado. Mas, se teus olhos forem trevas, todo o teu corpo estará em trevas, como o teu espírito. Olha, o que Jesus quis nos dizer? Senão, nós projetamos aquilo que está em nós, nossas conquistas, nossos valores. Por mais que aquele que tente fingir para o outro aquilo que ele ainda não é impermanente. Pouco a pouco vai durar, ele vai enganar o outro. Então, meus irmãos, esta passagem, esses nossos comentários, para encerrarmos essa etapa de estudo que aqui realizamos, e assim, nas semanas seguintes, retornaremos com o estudo das parábolas de Jesus, que foram gravadas antes da pandemia nos alcançar aqui no Brasil, junto com as nossas irmãs. Então, nós daremos continuidade ao estudo das parábolas de Jesus, que foram gravadas, mas nós interrompemos nesse período para podermos trazer essas reflexões que fizemos aqui nestas semanas, nesses meses, para buscarmos entender, compreender
esses momentos que estamos atravessando. Assim, nós vamos ler também, para encerrarmos o nosso programa de hoje, uma outra mensagem desta obra, né? Já citada inicialmente, Minuto de Sabedoria. Procure dar mais o que puder. Uma boa palavra, um sorriso, um gesto de incentivo, um pensamento generoso, e você há de sentir em seu coração a grande verdade. É muito melhor dar que receber. Ainda não percebeu isto? Experimente então. Ajude alguém desinteressadamente e observe como lhe virá bater à porta com as mãos cheias de alegria a maior felicidade que você possa conhecer em sua vida. Qual seja a felicidade de dar, de doar-se em benefício e amor ao próximo. Assim, meus queridos amigos, nós encerramos o nosso programa. Como já comunicamos, retornaremos nas próximas semanas com o estudo das parábolas. Temos muitas parábolas aí pela frente para buscarmos o raciocínio, né? Tirando ali o simbolismo, as metáforas que se encontram, que envolvem esses ensinamentos de Jesus. E agora, para o encerramento do nosso programa de hoje, nós ouviremos na voz de Elizabeth Lacerda aquela oração que nos toca profundamente a alma, que é a oração de São Francisco de Assis. E assim, que as bênçãos de Jesus, que este amor infinito que Ele tem por nós, que este amor incondicional possa permanecer em nossos corações, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida
fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar, com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.